Hello, class. How are you? Então, vamos dar continuidade ao assunto que a gente fez na nossa última videoaula, que foi corrigida pelo Zoom. E aí logo depois teve lockdown, aí depois teve pós-lockdown, que você estava sem livros. E aí foi feita uma atividade que poderia ser impressa, que é uma atividade simples de interpretação de texto. E cá estamos nós. Para finalizar esse assunto do presente simples, e para que a gente possa começar o livro 2, né, na nossa próxima aula, a gente vai fazer essas atividades de hoje. Então, temos um texto novamente, onde trata de ideia de rotina do dia a dia. E aí temos algumas perguntas, tá? Number 1. Where does Alfred live? Então, é um texto que fala sobre o Alfred, sobre a vida dele. What his sister's name? Então, qual é o nome da irmã dele? Então, você vai procurar essa informação no texto. What time does he wake up? Que horas que ele acorda? Does he have breakfast at home? E se sim, yes, he does. Se não, no, he does not. Então, pode usar a forma abreviada, que é o doesn't. What time does he leave home? Esse leave é deixar, sair. Que hora que ele sai de casa, tá? And number 6, where does he have lunch? Então, temos aqui 6 perguntinhas a respeito do texto que fala sobre o Alfred. Então, um texto muito acessível, um texto tranquilo, ok? Então, esse é o nosso number 1, tá? E esse texto, ele até o slide 4 já está disponível no Word, que você pode imprimir e resolver, ok? Right. Slide number 2. Então, aqui temos algumas perguntinhas para que você possa responder. E essas perguntas são sobre o presente simples. Quando eu te pergunto, does your mom work in the afternoon? Você só tem 2 formas de responder. Eu estou te perguntando se ela trabalha e você vai me responder sim ou não. Para isso, tem uma forma de responder, tá? Então, se ela trabalha, você vai responder assim. Yes, she does. Quer dizer, sim, ela trabalha. Ou então, no, vírgula, she does not. Ou então, a forma abreviada, doesn't. Ok? Então, você vai responder uma dessas opções. Right? Isso. Do you go out a lot? Esse go out é sair. Se você sai muito nessa pandemia, né? Mas imagina que a gente não esteja numa pandemia, que estamos num dia a dia normal. E aí você vai me responder. Do you go out a lot? Lembra que é falando sobre você. Opções de resposta. Yes. Jesus. Here. Yes. I do, sim, se você sai muito. Ou então, não, no, I don't. Ou então, do not. Ok? São opções de resposta. E aqui, does your cat watch TV? Você vai obedecer o que está sendo iniciado, tá? Então, isso aqui são os auxiliares que tem que estar nas respostas. Por exemplo, se eu pergunto, do your brothers play online games? Yes, e você não vai repetir brothers, você vai colocar o pronome que você pode substituir pela palavra brothers, ok? E aí, temos aqui, does your teacher give you attention? Aí você vai responder, tá usando does. Esse does, ele tem que estar na sua resposta, ok? Question number 5. Complete with daily activities on the days of the week. Então, temos aqui os dias da semana,
On Sunday, I. E você vai colocar uma atividade do dia a dia. And, então, mais uma outra aqui. On Wednesday, I, but I do not. Então, aqui, você faz uma coisa, mas aqui você não faz outra, tá? Para poder fazer sentido. On Thursday, I, and... Então, duas atividades, with, com. Então, aqui é com uma pessoa, um amigo, tio, parente, mãe. E tem que explicar o motivo. Because, por exemplo, on Thursday, I clean the house and help and go to the supermarket with my mom because I like to help her. Eu gosto de ajudar ela. Tá? Então, você pode pensar em outras explicações, tá? Lembrando, aqui você tem que colocar algo na negativa, uma coisa que você faz, mas você não faz outra. Aqui é com alguém, pode ser um grau de parentesco, tio, primo, ou então o nome da pessoa mesmo. E o porquê. Tem que explicar o porquê que você faz essas duas coisas aqui. Alright? Slide number 3. E aqui você vai completar com as formas do verbo, tá? Você vai... Deixa eu só aumentar aqui. Tudo. Com as formas do verbo que está entre parênteses, tá? Então, você veja como é que é, quando você se refere a Cláudia, como é que é a forma do verbo watch, porque ele vai sofrer uma mudança, uma flexão no presente simples, tá? Como é que fica o verbo listen, sendo que she é a terceira pessoa? Her friend Carmen, a amiga dela Carmen, go. Como é que fica esse go na terceira pessoa do presente simples? Ok? E aí você vai verificando tudo, se você vai completando. E aí na nossa próxima aula pelo Zoom a gente conversa mais a respeito disso. Qualquer dúvida, é só você olhar lá na nossa primeira aula que tem a explicação dessas mudanças, ok? Next, deixa eu ver esse exercise. Organize the words to make sentence. Você vai organizar essas palavras na ordem correta. E aí você vai fazer as frases. Alright? Aí temos usually gets at up o'clock 5 father my. Então você só olhando já tem mais ou menos uma ideia. Claudia reads always book fantasy. Friends never alone travel my. Sometimes study I Saturday on. Hardly beach I ever go family to my the with. Então você vai verificar qual é a melhor sequência para que a frase faça sentido. Right? Slide number 4. Aqui você vai mudar as frases. Change the sentence to the negative form. Aqui a forma negativa. Qualquer dúvida, nossa primeira videoaula está lá explicando, tá? My school opens at 7 o'clock. The teacher explains very fast. Então, a escola abre às 7. A professora explica muito rápido. My cat sleeps on the sofa. Então, o gato dorme no sofá. The singer writes a different song every month. Então, o cantor ou a cantora escreve uma música diferente, a cada mês. Our father works every night. Ok? E aí, até aqui, você tem eu vou postar esse documento no Word para que você possa imprimir e resolver. Alright? Mas, esses daqui não estão lá no Word. Você pode tirar e responder colocar somente as perguntas no caderno e você vai responder. Temos uma situação aqui. Do you mind if I smoke? Aí ele responde a pergunta com outra pergunta. Do you mind if I text and drive? Tá? Então você vai tentar entender, use o dicionário.
Se você quiser usar o Google Tradutor, use, mas não use, joga o texto inteiro, porque o Google Tradutor, às vezes, ele não contextualiza. E quando ele não contextualiza, ele te leva ao erro, tá? Então, é importante que você pode usar, claro, mas use como dicionário, palavra por palavra, e tente entender o contexto. E aí temos outra situação. Ele pergunta, do you also eat this with that mask on? Tá? E aí temos uma figura que fala por si só. E aí eu tenho duas perguntinhas sobre a tirinha que acontece no carro. Explique o contexto, mas não traduza. Não é para você traduzir literalmente ao pé da letra as duas perguntas. É para que você explique o contexto sem fazer essa tradução literal, tá? Qual o questionamento feito pelo roedor? Então, aqui eu quero que você explique que pergunta é essa, sobre o que ele está perguntando, tá? Alguma similaridade com os dias atuais? E você vai me responder se sim ou não e dizer o que é. Qual é essa similaridade? Alright? O nosso último slide, temos aqui o Garfield. Once upon a time, there was a house with a man, a dog, and a cat. The man was thin, the dog was happy, and the cat was fat. Then the cat ate my breakfast, and the dog chewed up my slippers this morning. E aí, o Garfield faz um comentário com ele mesmo, um pensamento. This sounds familiar. E aí a pergunta, explique o motivo pelo qual levou o Garfield àquele pensamento no final da tirinha. Qual é o pensamento no final da tirinha? Isso aqui, ele faz esse comentário. Mas por que ele faz esse comentário? E aí você vai ter que fazer um resumo sobre isso aqui abaixo, para que você mostre que você entendeu o porquê que ele está fazendo esse comentário. Ok? Então, a nossa atividade de hoje é essa. Assim, a gente finaliza o assunto presente simples do livro 1. E no nosso próximo encontro, a gente vai corrigir a atividade da aula passada, que é uma atividade sobre um texto para interpretar. E também iremos corrigir essas atividades de hoje. Ok? Provavelmente, a nossa próxima aula será pelo Zoom. E a gente já começa também o livro 2. Ok, bye bye, see you around.